Carreira de Sucesso de hoje, do programa Mais Mulher, é com a psicóloga Sara de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada, Andréia. Que honra estar aqui, um prazer poder estar junto com você, conversando com esse público tão especial, que são as mulheres, né? Mais mulher. Enfim, uma honra. Obrigada pelo convite. E vamos começar com a pergunta que dá nome a esse quadro. O que é sucesso para você, Sara? Então, Andréia, eu acredito que o sucesso, de forma muito clara, é a junção do binômio mentoria e disciplina. Ninguém que é bom se faz sozinho. As pessoas precisam ser cuidadas, mentoriadas, direcionadas e junto a isso, disciplina. Eu acredito que o sucesso também não vem sem disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito gostando ou não. Pessoas disciplinadas fazem o que tem que fazer mesmo sem gostar, né? Se eu quero passar num concurso, eu estudo querendo ir ao clube. Então eu acredito que o sucesso é o casamento desse binômio mentoria e disciplina. Muito bacana. E para você hoje, para dizer para o pessoal, como é que surgiu essa vontade de atuar na área da psicologia? Então, eu passei no vestibular muito nova. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. E eu cresci numa família estruturada, estava tudo bem. E eu, na verdade, tinha dúvidas. Eu não sabia se eu queria ser odontóloga, fisioterapeuta ou psicóloga. E eu prestei esses 3 vestibulares. Mas eu acreditava, e eu sempre acreditei, nessa disponibilidade para o outro, essa vontade de servir o outro foi algo que sempre fez parte da minha vida. Mas eu ouvi do meu pai, quando eu fui começar a fazer psicologia, que a minha profissão ia ser muito abstrata. E eu falava, como assim abstrato? Ele dizia, olha, se você for ao médico, você sai com uma receita, um pedido de exame. Se você for ao dentista, você sai com um curativo no dente. E quem vai ao psicólogo sai com o quê? Porque eu tô falando de quase 20 anos atrás. Não era essa naturalidade com que as pessoas absorvem a psicologia hoje, né? Todo lugar tem um psicólogo. As mais variadas áreas da psicologia são presentes nas mais variadas áreas de atuação, mas não era assim, né? Quando eu me formei ou quando eu ingressei na universidade. Mas entender a alma humana foi o que mais me motivou, as emoções. Esse lugar que aparentemente é terra de ninguém. Então a psicologia, essa escuta qualificada para o outro, que é isso que um psicólogo faz, né? A gente entende, se dispõe a escutar muito mais do que ouvir. Eu gosto de lembrar que o ouvir é fisiológico. Se você tem ouvido e ele funciona, você ouve todas as coisas. Mas o escutar implica numa disponibilidade para o outro. Então a psicologia sempre me encantou nisso, nessa ideia de que a gente pode, escutando, fazer a diferença na vida das pessoas, pontuando, trazendo ela como responsável pelas suas atitudes. Então, muito cedo eu me encantei por essa infinidade, esse oceano azul que é o mundo da psicologia. É um oceano mesmo, porque é muito amplo e você pode ter possibilidades muito diversas, né? As mais variadas áreas. Desde a empresa, a escola, o o hospital, marketing, né? tudo. Então, de toda forma, realmente. E a família para você nesse universo? O quanto a família foi importante para você nessa sua jornada profissional? Então, eu sou casada e mãe de 3 filhos. Eu tenho 3 crianças. Ana Luísa tem 9, Leonora 8 e eu tenho um rapazinho de 4 anos. E Andréia, eu sou da opinião de que nenhum sucesso do mundo ele está acima do sucesso da família. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso de uma família. Então a minha família é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante que tem na minha vida. Todas as outras coisas, elas são secundárias. Só para você ter uma ideia, eu mergulhei fundo nessa história de me profissionalizar dentro da psicologia, né? E dentro dessa máxima, eu fiz 11 especializações e 2 mestrados na minha área. Então, eu alcancei um reconhecimento dentro daquilo que era importante para mim. Eu fiz um mestrado na USP, eu atendia 10 dias em Goiânia, 10 dias em São Paulo, e a minha carreira estava uma bênção. Até que eu conheci o meu esposo, e a gente namorou, noivou, casou rápido. E eu me lembro de dizer para ele que quando eu ficasse grávida, quando a nossa filha nascesse, eu ia querer ser mãe. Por quê? Por causa do entendimento de que todas as nossas necessidades vão sempre continuar aí. A gente sempre vai querer um emprego melhor, trocar um carro, fazer uma viagem, mas os nossos filhos têm somente uma infância.
filho em casa é temporário. Então, eu tive uma mãe que fez isso. A minha mãe abriu mão de uma carreira, ela era concursada na época que meu irmão e eu nascemos. E ela abriu mão de tudo para ser mãe e retomou tudo isso depois que o meu irmão concluiu a universidade e está hoje ainda no mercado de trabalho. Então eu entendo que é um investimento de tempo. Então a família é, sem sombra de dúvidas, aquilo que a gente tem de mais importante, a minha maior riqueza, e o meu primeiro ministério, o meu primeiro sacerdócio, aquilo que sem sombra de dúvidas é o meu maior sucesso. A família realmente é a base, né? Ser mulher na sua área, porque atualmente você vê o homem toma conta desse universo empresarial, de forma geral, o homem toma conta. E ser mulher na sua área ajuda ou atrapalha? Tem um certo preconceito, você vê que as pessoas às vezes ficam meio encabuladas. Como é que você sente isso aí? Quais são as principais dificuldades que você percebe pelo fato de ser mulher na sua área? André, até que dentro da psicologia, a psicologia é um curso predominantemente feito por mulheres. Na minha sala, eu me lembro, nós éramos 60 alunos, eram só 2 homens. Então, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas a mulher é uma profissão que era vista como uma profissão de esposa, uma profissão de mulher. Então, dentro da psicologia, eu até que não sinto tanto essa pressão por causa dessa... É mais comum mulher dentro da minha área de atuação. É assim nas ciências humanas, geralmente nutrição, pedagogia, são cursos que a mulher tem um espaço maior. Mas eu concordo em absoluto com você, quando a gente olha tamanhos avanços que a mulher já construiu ao longo da história. Até pouco tempo atrás nós tínhamos uma presidenta da República, né? A maior cadeira da nossa nação era ocupada por mulheres. Hoje as estatísticas dizem que a cada 100 CEOs das maiores empresas do Brasil, 20 já são mulheres. Tem mulher nas mais variadas áreas de atuação, mas ainda assim, a gente vê um terreno desafiador para diversas situações. Eu sou pastora também, eu exerço o pastoreio. E no pastoreio eu percebo, assim, esse olhar um pouco mais atravessado em determinados momentos pelo fato de eu ser mulher. Eu percebo a diferença, eu falo pro meu esposo, assim, sempre que quando eu vou a algum lugar, pregar uma igreja, fazer alguma viagem, ele está comigo. Porque a gente tem essa ideia de andar sempre juntos. Mas já aconteceram situações de ele não ir. Aí quando eu volto eu falo pra ele, amor, quando você vai é diferente. Porque parece que só de você estar acompanhada, as pessoas, o meio pastoral já é um meio predominantemente masculino. Então, quando você entra, tudo é diferente. Desde a forma como você é recepcionada até aquilo que podem fazer juízos sobre você. Eu te confesso que não é algo que eu, particularmente, sofro de uma forma direta. Talvez pelo fato de estar sempre acompanhado do meu esposo, ele está sempre comigo. Mas eu tenho amigas que sofrem muito dentro disso, e nós estamos falando de igreja, né? Nós estamos falando de um meio que a igualdade era para estar acima de tudo, mas não é, por causa da cultura, daquilo que vem ao longo do tempo. Mas eu acredito que Dev Titles fala uma frase que eu gosto muito, ela diz que a moralidade de uma nação está nas mãos da mulher. Então a gente tem visto isso, a mulher como um agente de transformação, porque ela quem mentoria filhos, ela auxilia o esposo, ela é hoje chefe de família. Quantas famílias da nossa nação são governadas por mulheres? Então as mulheres têm alcançado esse espaço ao longo da história, e eu penso que é com muito respeito, não é entendendo o homem como problema, mas é entendendo que cabe os dois dentro daquela atmosfera que a gente precisa, e a competência vai trazendo um espaço e conquistando cada vez mais essa área, porque não dá muito pra gente ir contra aquilo que é claro, né? Tem um ditado que fala que contra fatos não há argumentos. As mulheres são competentes e têm mostrado isso ao longo da história. As estatísticas do curso de medicina, termino aqui a minha resposta, que é hoje ainda o curso mais difícil de se ingressar dentro das nossas universidades. Hoje uma média de 70% dos cursos das cadeiras de medicina são ocupadas por moças, por mulheres. Então eu acredito que a gente está caminhando para esse tempo, ainda tem muito a se conquistar, mas eu sou mais de quem valoriza aquilo que já foi conquistado do que quem fica lamentando aquilo que você tem para conquistar. Então eu acredito que a gente pode ainda já comemorar muito e lutar por aquilo que a gente ainda vê que precisa tanto.
Com certeza, porque nós viemos de uma sociedade patriarcal, machista, então a gente ainda tem muito a conquistar. Já conquistamos muito, mas ainda existe muita coisa a ser vista. A tecnologia tem mudado muito o panorama das famílias, da vida das pessoas de forma geral. A tecnologia hoje, o fato de todo mundo estar conectado, ajuda ou atrapalha na sua carreira? Eu acredito que, olha, a gente está vivendo pandemia, né? Nós estamos aqui em setembro de 2020, no meio da Covid-19. E eu fico pensando como as pessoas estariam mais enlouquecidas se não fosse, por exemplo, os atendimentos online. Hoje a gente tem essa possibilidade de prestar esse serviço online, até a psicologia, que é uma profissão e um serviço aqui, que o olho no olho, que o cheiro, que o tato, que o toque, que a voz é tão importante, mas o milagre da internet, ele tem propiciado isso, né? E a gente pode atender pessoas que estão lá do outro lado do mundo, mas também que estão nas suas casas, com medo, porque fazem parte do grupo de risco. Eu penso que o equilíbrio é aquilo que a gente precisa buscar. Todo excesso é muito perigoso. Então eu receio pelos extremos, sabe? Essa ideia de muita tecnologia em tudo, mas também receio na não valorização dela. Eu acredito que o equilíbrio é aquilo que a gente sempre tem como inteligente, principalmente nesse tempo. Como é que a gente faria se não tivesse a internet no meio de uma pandemia como essa que a gente está vivendo? Como a internet foi algo, as lives e tudo isso que a gente tem presenciado via redes sociais, YouTube, que tem aproximado as pessoas nesse tempo, né? Que tem feito com que a gente se sinta um pouco mais perto, mesmo com tanta distância, distanciamento, isolamento, mas as mídias sociais nesse tempo. Então eu acredito que momentos como esse vêm pra gente dosar o equilíbrio. Nem tanto lá em casa, por exemplo, os nossos filhos têm regras para usar essa tecnologia. Por quê? Porque eu entendo que eles não têm idade, eu entendo que eles não têm parâmetro, eu entendo que eles não têm limite, e somos nós quem precisamos impor isso, né? Ensinar e delimitar até onde eles vão. Mas eu acredito também que a gente não pode fechar os olhos para esse privilégio que nós temos enquanto geração de estar vivendo uma pandemia como essa, tendo as redes sociais e a tecnologia a nosso favor, né? Então eu acredito que nem ajuda nem atrapalha, depende da forma equilibrada como você a utiliza. Vai estar mediando esse trabalho, essa atividade pela internet, né? E seus projetos para este ano de 2020, esse de 2020, 2021, o que você pensa fazer agora? Quais são os seus projetos? Andréia, você tocou num assunto aqui que ainda está, assim, recente no meu coração, mas já muito firme nos meus passos. Eu sou psicóloga e sou pastora, e há 12 anos nós temos uma obra social. Nós trabalhamos com recuperação de toxicômanos, meu esposo e eu, e mais um grupo de missionários. Hoje a gente tem ali 45 homens se recuperando do vício do crack, temos 8 idosos, um trabalho para crianças. O que eu estou querendo dizer? Já há muito tempo a obra social é algo que faz parte da nossa existência. E a partir desse entendimento de obra social, eu me lancei pré-candidata a vereadora por Goiânia agora. É algo novo, eu nunca fui envolvida com política, eu não nasci num lar político, a minha família não é politizada, assim, muito envolvida com as questões políticas, mas eu percebi que a política nada mais é do que uma maximização daquilo que eu já faço. Eu entendi que eu tenho um encargo e que o cargo nos auxiliaria a potencializar essa obra que a gente já faz, que encontra tantas dificuldades, tantas barreiras nos detalhes que você possa imaginar. Vai desde a dificuldade de enterrar um paciente que morre até reparar os dentes de um aluno que chega totalmente desdentado por causa do crack e passa pela dificuldade de aprovação dos projetos para cuidados de crianças, enfim. Eu entendi que como pastor eu tenho a voz, mas como política eu posso ter a caneta. Então a gente traçou um projeto que é saúde da mulher, que é aquilo que eu já faço. Trabalhar com mulheres é algo que ministerialmente e em consultório eu já faço há quase 20 anos. A inclusão dentro de tudo que ela traz, não só a inclusão de toxicômanos, mas os nossos amiguinhos especiais e tudo que diz respeito à inclusão, e a fé, que é a minha bandeira de vida, né? Eu nasci num lar cristão e acredito que também, se a gente não se envolver com política agora, a gente vai ter dificuldade de falar de Jesus depois. Então eu estou focada nesse projeto de futuro. O sucesso dele
Na verdade, a gente vai saber só nas urnas no dia 15 de novembro. Mas é o meu projeto, é ingressar nessa carreira política, não para inventar a roda, mas potencializar aquilo que a gente já faz. John Locke dizia que o homem é produto do meio, e eu não concordo com isso. Eu acredito que o meio é produto do homem. Quando nós chegamos, pelo menos ali dentro da nossa esfera de influência, as coisas são mudadas. Então, por causa disso, eu estou com esse novo projeto aí para 2020, uma eleição diferente, atípica, que a gente não sabe direito ainda como vai ser, mas coloquei o meu nome à disposição da minha cidade para servir a nossa população, agora, quem sabe, ocupando uma carreira na Câmara Municipal. Sara, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Como você está vendo esse momento? Como é que está a cabeça do pessoal hoje? Eu falo que, Andréia, o maior problema da crise, que é a situação da pandemia, é que ela não avisa que chega. Ninguém recebe um e-mail, um direct, falando, prepare-se, dentro de 5 dias você vai entrar em crise. Não. A crise chega. E o problema estava longe, né? Era China, depois Europa, Brasil, mas só lá em São Paulo. De repente, o primo do meu vizinho, do amigo, pegou e a gente foi se vendo assim. E a pandemia, além de tudo que ela trouxe, ela revelou as nossas fragilidades enquanto humanidade. A fragilidade do poder tecnológico, a fragilidade da ciência, a fragilidade da medicina, a fragilidade do dinheiro. A gente não tem respostas, nós não temos. Mas quando a gente fala pelo viés emocional, o que ela traz? É um potencializador de problemas. O índice de suicídio aumentou muito na pandemia, o índice de depressão aumentou muito na pandemia, o índice de ansiedade. Não sei se você sabe, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Nós ganhamos em níveis de ansiedade de países que têm um índice de depressão muito maior do que o nosso. E isso é assustador, porque vai desencadeando isso, né? E a ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. E a pandemia trouxe isso, essa incerteza, a insegurança. Como que vai ser? Como será que vai ser? Será que eu vou pegar? Se eu pegar, será que eu vou morrer? Será que eu vou transmitir? E as pessoas tiveram as suas demandas emocionais que, pelo ativismo moderno. Eu acho que, às vezes, as pessoas, pela ideia do ativismo, que é essa sensação de que o que eu preciso fazer não cabe nas 24 horas do dia, ou seja, ninguém tinha tempo para nada, a pessoa fazia 10 coisas, mas nenhuma bem feita. A pandemia, todo mundo teve que voltar para casa. E não só voltar para casa, mas lidar consigo, com o outro, com as relações, com os papéis. E isso foi, na maioria absoluta das pessoas, adoecedor. Por quê? Porque se potencializou aquilo que estava guardado. Então, era só uma ansiedadezinha, virou um transtorno de ansiedade generalizado. Era só uma insônia, virou uma síndrome do pensamento acelerado. Era só um desequilíbrio emocional, virou uma depressão importante. Por quê? Porque houve um agente potencializador de tudo isso. Então, eu acredito que o importante, eu volto àquilo que a gente falou no início, geralmente, antes de experimentar o equilíbrio, nós vamos aos extremos. E a pandemia é esse tempo de sair do extremo e voltar ao equilíbrio, principalmente emocionalmente falando. Eu não tenho muito um pensamento utópico de que a humanidade vai ser totalmente diferente depois da pandemia. Eu acredito que todo mundo vai esquecer muito rápido, sabe? A não ser aqueles que perderam entes queridos, que essa falta vai ficar, esse buraco continua, o vazio não pode ser preenchido, e são várias coisas decorrentes desse vazio, você não poder despedir, você não ter um velório, você não conseguir, a pessoa vai internada, às vezes sai andando de casa, e o caixão vem lacrado e você nunca mais a vê. Então isso vai trazer aspectos emocionais para essas famílias que perderam entes queridos. Agora eu acredito que é preciso muito mais do que uma pandemia para mudar os rumos da humanidade, como aquilo que a gente às vezes vê falando, né? A gente está todo mundo no mesmo barco. Será? Existem vários barcos, está todo mundo no mesmo mar, mas cada um caminhando dentro desse oceano de uma forma diferente. Então, eu acredito, eu queria muito poder dizer que, nossa, André, eu acredito mesmo que nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas muito dificilmente a gente vai conseguir esse resultado, mesmo diante de tanto sofrimento, incertezas e dor. Exatamente porque é necessário que se mude o hábito. E um hábito não é mudado por si só, é preciso mudar a consciência. Pensamentos se transformam em palavras, palavras dão origem a atitudes, atitudes repetidas vão gerar hábitos e hábitos vão dar origem ao seu destino. Então, para que a gente mude o hábito de uma sociedade, a forma dela pensar precisa mudar. E isso eu acredito que é muito mais do que uma pandemia para ser alcançado. É mais complicado. É mais complexo.
Deixa seu recado então, Sara, para o pessoal de como seguir uma carreira de sucesso, como você conseguiu alcançar esse sucesso, né? Deixa seu recado para que as pessoas possam se inspirar nessa carreira de sucesso. Então, Andréia, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse conceito é muito individual. A gente não tem como colocar o sucesso como se todo mundo calçasse 36, né? Por quê? Porque para algumas mulheres ter sucesso é construir uma família. Para algumas mulheres ter sucesso é trilhar uma carreira reconhecida. Para outros ainda, ter sucesso é conseguir executar bem a profissão pela qual ela luta. Então eu acredito que dentro daquilo que você se propõe a fazer, dentro daquilo que é o seu chamado, dentro daquilo para o que você tem habilidades, é muito importante que você compreenda essas duas coisas que eu disse no início e é o que eu quero reforçar aqui. O sucesso é inevitavelmente resultado desse binômio, mentoria com disciplina. Então, independente de qual a área na qual você deseja ter sucesso, na qual você busque, ou da qual caracteriza o sucesso para você. Entenda isso, ninguém sozinho faz nada. Tem um ditado que fala que uma andorinha só, ela não faz verão. Então tenha aliados e não concorrentes. Essa ideia da concorrência do nosso tempo, ela é extremamente prejudicial para quem quer trilhar uma carreira e que precisa entender que o sucesso, ele é um resultado de aliados, de gente que vem, que fica, que pensa parecido, que ombreia com você. E disciplina, seja disciplinado, invista, acredite em você, abra mão de algumas coisas em prol de outras, entenda que a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então se você planta, você vai colher. Então eu quero deixar isso para o seu coração, entendimento de que não é a comparação daquilo que de fato é sucesso para o outro ou para alguém perto de você. As redes sociais, elas fazem um desserviço porque ela estimula essa comparação, enquanto na verdade o conceito de sucesso é individual. E o desejo do meu coração é que você alcance aquilo que você deseja, aquilo que vai fazer de você feliz, aquilo que vai fazer com que você exista e não só que você viva e não só exista, né? Dentro dessa vida curta, única e rápida que nós temos para viver. Então, que Deus te abençoe, que Ele faça prosperar a obra das suas mãos e que você possa alcançar dentro daquilo que o seu coração almeja, daquilo que você acredita, o sucesso para a sua alegria, mas muito mais, para que as pessoas possam ver a ação de Deus naquilo que você tem vivenciado. Muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo espaço, pela confiança, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos sua presença, Sara. Seja bem-vinda para retornar quando quiser. Obrigada. E hoje nós ficamos por aqui com o quadro Carreira de Sucesso. Até o próximo.